Sabe aquela sensação de que a vida que a gente vive é só uma das possibilidades? É sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos mergulhar em como a nossa ideia do que é normal pode, literalmente, criar dois mundos totalmente diferentes. E o mais impressionante, dentro da mesma casa. Então, para começar, a pergunta que fica é: qual versão de nós está no volante? Porque, vamos ser sinceros, dentro de cada um não mora uma pessoa só, né? Existem várias versões. A nossa melhor versão, a pior, e todas ali disputando o controle do que fazemos e principalmente do que aceitamos. E olha só essa frase do Richard Bandler, que é poderosa. Ela nos desafia por que se contentar com o de sempre se existe uma versão muito melhor ali, esperando para acontecer. Chegou a hora de balançar as estruturas daquilo que parece imutável. E para a gente entender na prática o poder que essa escolha tem, vamos acompanhar a história de um homem, o João, mas em duas realidades completamente diferentes. É a mesma pessoa, a mesma família, o mesmo cenário, só que os resultados são da água para o vinho. E o que muda tudo? Uma única coisinha: a percepção do que é normal. Então vamos lá. O primeiro ato dessa história acontece bem na hora em que ele chega em casa. A forma como a família recebe o João no fim do dia já mostra o tamanho do abismo entre essas duas vidas. A diferença é brutal, né? De um lado um gelo, do outro um abraço caloroso. Mas o mais interessante é que, por trás desses dois cenários, tem a mesmíssima coisa agindo. Uma historinha interna, uma voz que sussurra o que é aceitável. E é aqui que está o pulo do gato. A questão toda é como cada versão do João enxerga a sua própria realidade. Um olha para aquela frieza e pensa: ah, isso é normal, adolescente é assim mesmo. O outro, recebendo aquele carinho todo, pensa: isso sim, isso é um normal. Um se conforma com a indiferença, enquanto o outro define a conexão como padrão. E essa diferença só aumenta. Agora vamos para a hora do jantar. Um momento que pode ser de união, de cura, ou, no outro extremo, de puro isolamento. Pois é, na primeira vida, o João come sozinho, esquentando a própria comida. Na segunda, a família está toda reunida, conversando, rindo. O primeiro chama essa solidão de vida familiar moderna. O segundo sabe que o normal, o padrão, é a conexão. E essa história não para no campo emocional, não. Essa diferença de mentalidade vai direto para o bolso, para o bem-estar financeiro da família e para o jeito como eles planejam o futuro. Estamos falando de resultados bem concretos. É impressionante como isso ilustra a consequência de cada forma de pensar. Um João tá ali, suando frio para pagar a conta, achando que a vida é esse sufoco normal. O outro tá tranquilo, planejando as férias. Um está preso no que aceitou como normal e o outro está ativamente criando o normal que acredita que a família merece. E para fechar o dia, à noite, aquele momento que deveria ser de relaxamento, de intimidade, mas que, nessas duas vidas, acaba sendo o espelho de tudo que aconteceu antes. É o mesmo homem, a mesma família, mas são dois universos paralelos, completamente diferentes. A pergunta que não quer calar é: o que, afinal, explica um abismo tão grande entre essas duas realidades? Pois existe uma explicação. Existe um nome para essa armadilha mental que mantém o João da primeira história preso numa vida ruim, acreditando que aquilo é normal. E entender esse conceito é o primeiro passo para virar o jogo. O nome disso é paralaxe cognitiva. É uma palavra que parece complicada, mas a ideia é simples. É a distância gigante entre o que está acontecendo de verdade e a forma como a pessoa enxerga aquilo. É como olhar a realidade por uma lente toda torta. É basicamente ver a casa pegando fogo e dizer: tá tudo bem, é só um calorzinho normal. E como é que essa armadilha é criada? Bom, basicamente de dois jeitos. Primeiro, pelas referências. Aquilo que se vê todo dia acaba virando padrão de normal. E segundo, pelas narrativas. As historinhas que se ouve e, pior, as que contamos a nós mesmos, de novo e de novo, até que virem a nossa verdade. Ok, entender que essa armadilha existe já é meio caminho andado. Mas e agora? O próximo passo é uma decisão. Uma escolha consciente de acordar e começar a enxergar a realidade não só como ela é, mas como ela pode ser. E agora vale uma pausa para refletir, né? Qual dessas duas histórias do João parece mais familiar? A da desconexão ou a da conexão? E aqui não tem certo ou errado, não é para julgar. É só para observar, para ter clareza. Porque, no fim das contas, a grande conquista não é ter sucesso lá fora.
O verdadeiro milagre é reescrever a história do que é normal para si e para as pessoas que se ama. É escolher construir aquela vida da segunda história, com conexão, com respeito, com abundância de verdade. Isso sim é prosperidade. E, para fechar, tudo se resume a uma pergunta. A vida é uma história. Que versão dessa história está sendo escrita agora? A grande lição daqui é que a caneta está na mão. A escolha de qual normal construir acontece todo dia, em cada pequena atitude, em cada pensamento.